Abra sua Bíblia. Vamos nos expor à palavra purificadora do Senhor, não é? Pela palavra dele nós somos lavados, purificados. Palavra e pelo Espírito. Eclesiastes. Abra aí a sua Bíblia no Eclesiastes. Para aqueles que estão nos visitando, estão conosco pela primeira vez, seja na internet, seja aqui, nós temos o hábito em nossa igreja de estudar, meditar num livro da Bíblia. E nesses dias, nesses cultos dominicais, nós temos meditado no Eclesiastes. Então, abra aí a sua Bíblia no Eclesiastes. Chegamos ao capítulo 4 do Eclesiastes. Capítulo 4. Eu lerei os versos 13 a 16, ok? Finalzinho aí do capítulo 4. Eclesiastes 4, 13 a 16. E você acompanha aí com atenção a leitura que farei. Diz o seguinte, Eclesiastes 4, 13 a 16. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Dá-nos agora a graça, a bênção de uma boa compreensão desta passagem que acabamos de ler. Senhor, ajuda-nos a fazer bom manejo da Escritura. E que a tua glória se manifeste a nós por meio desse texto. E assim, que tu nos transformes por tua palavra de glória em glória, segundo a imagem de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Você já sabe que no livro do Eclesiastes, o sábio que acreditamos ser Salomão, está fazendo uma investigação da existência humana debaixo do sol. E ele está também relatando a nós as suas conclusões, não é? Então ele examina, ele analisa a vida debaixo do sol e vai reportando, não é? Vai relatando neste livro as conclusões a que ele chega. Na semana passada, ele nos disse que concluiu que a vida é vivida melhor em comunidade do que no isolamento. Lembram? Ele disse, é melhor serem dois do que um. Então, foi isso que ele constatou e foi isso que ele compartilhou conosco no domingo passado, não é? Ele concluiu que todo trabalho, que todo progresso, todo sucesso do solitário é vão e fútil. Então, ele compartilhou isso conosco, domingo passado. Hoje, o sábio Salomão
vai relatar a nós mais uma constatação dele nas suas observações da vida debaixo do sol. Hoje ele vai dizer a você e a mim que ele constatou também a insensatez de um coração não ensinável e que ele constatou também o engano da popularidade e da fama. Então, duas constatações ele vai compartilhar conosco hoje. Então, nós vamos aprender com o sábio Salomão duas diferentes lições hoje. Eu já disse a vocês, em algum momento da nossa caminhada pelo Eclesiastes, que Eclesiastes é um texto muito difícil, é um texto complicado. A interpretação, às vezes, é muito difícil. E às vezes, não só a interpretação, às vezes a tradução do texto é uma tradução difícil. Eu estou lembrando isso a vocês porque hoje nós estamos diante de um texto, de uma porção do Eclesiastes que mostra isto claramente. Nós estamos aqui hoje diante de uma porção que é daquelas assim difíceis de perceber, de captar, de conseguir o correto sentido da passagem. Mas vamos lá, vamos tentar, e que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ilumine e nos ajude a compreender o sentido desse texto e que Ele livre vocês dos meus erros de interpretação. Mas é um texto truncado, difícil de interpretar. Por exemplo, alguns intérpretes acham que nesta passagem que acabamos de ler, Salomão está pensando em algum episódio ou algum fato específico, concreto da história do povo de Deus. Como ele fala aqui de um jovem que sai do cárcere para reinar, há quem olhe para esse texto e ache até que ele está pensando em José do Egito, não é? Que saiu do cárcere para reinar. Então, alguns intérpretes ficam aqui tentando discernir, descobrir se Salomão tem em mente algum personagem concreto da história. Outros acham que ele está pensando em Jeroboão. Mas sabe, irmãos, eu não creio que Salomão tenha em mente aqui algum caso concreto. Não acredito que seja isto. O que nós temos aqui nesta passagem são princípios gerais da vida debaixo do sol. Salomão está aqui compartilhando conosco princípios que governam a vida debaixo do sol, que ele percebeu, que ele discerniu e está compartilhando conosco. E como são princípios verdadeiros, como Salomão fez uma boa leitura da existência debaixo do sol, a gente acaba vendo esses princípios em funcionamento em fatos concretos. Não é que Salomão tenha em mente fatos concretos, é só que os princípios são princípios verdadeiros e eles podem explicar muitos acontecimentos da história do povo de Deus que nos são familiares. Então, eu estou convencido de que Salomão não tem em mente aqui fatos concretos da história do povo de Deus. Eu estou convencido de que ele está tratando aqui, apresentando aqui princípios gerais
que ele constatou na vida, na existência debaixo do sol. A pergunta então é: quais são esses dois princípios? Eu já disse que são dois. Quais são os dois princípios que Salomão descobriu e que está compartilhando conosco? Primeiro princípio, princípio número 1, é o princípio, eu já disse, o princípio da sabedoria de um coração ensinável. Ou, se você quiser colocar de outra forma, é o princípio da insensatez de um coração não ensinável. Então, é isso que Salomão constatou. O primeiro princípio é: ter um coração ensinável é sábio. É sábio. Você vai viver melhor a vida debaixo do sol se você cultivar um coração ensinável. Esse é o princípio. Deixe-me mostrar esse primeiro princípio a vocês. Está aí nos versos 13 e 14. Então vejam aí, versos 13 e 14 do texto que lemos. Ele diz o seguinte: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele, isto é, o jovem sábio, saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Então, o sábio Salomão faz uma comparação. Ele estabelece um contraste. E ele diz que é melhor um jovem, mesmo que seja pobre, mesmo que esteja numa situação deplorável, mesmo que esteja no cárcere, esse jovem sábio, sendo sábio, estará em condição melhor do que um rei velho no seu palácio, mas que não tenha um coração ensinável. Essa é a comparação que ele está fazendo. Então ele faz aí a comparação entre um jovem pobre, mais sábio, e um rei velho, mais insensato. Ele está dizendo que o jovem pobre, mais sábio, está numa situação melhor do que a situação do rei, que é insensato. E eu já disse a vocês aí, olha, em que consiste a sabedoria de um e a insensatez do outro, não é? Percebo que um deles tem tudo para estar em condição desfavorável. Jovem, pobre, encarcerado, mas se tiver um coração sábio, ensinável, está em condições melhor do que o outro, que é mais velho, está no palácio e não no cárcere. Então, aparentemente, estaria numa condição melhor. Então, Salomão diz: não, o jovem, mesmo que pobre, mesmo que encarcerado, está numa condição melhor. E qual é a diferença entre eles? O que faz a diferença? Em que consiste a sabedoria do jovem e a insensatez do rei velho? Salomão diz com todas as letras: a insensatez do rei velho consiste no fato de ele não se deixar admoestar. Não é isso que ele diz aí? Então, ele não diz que o jovem sábio deixa-se admoestar, mas fica subentendido, não é? Fica subentendido de que a sabedoria do jovem consiste em um coração ensinável que se deixa admoestar. Então, por que é que um jovem, mesmo que encarcerado, mesmo que na sarjeta, estará numa condição melhor? Por causa do coração ensinável dele. Irmãos, aqui
eu creio que nós já podemos fazer uma pausa, abrir um parêntese e extrair uma lição para nós aqui. É que nós temos a tendência de achar que a velhice é sempre sinônimo de sabedoria. Mas nessa comparação que Salomão faz, ele deixa claro para nós que isso é um engano. É verdade que espera-se que com o passar do tempo a pessoa possa se tornar mais sábia. Esse é o esperado. Espera-se que o passar do tempo traga sabedoria, mas o fato é que isso não é líquido e certo. O ideal é que isso aconteça e pode ser até que aconteça normalmente, mas o que Salomão está mostrando é que isso não acontece sempre. A verdade é que o passar dos anos obrigatoriamente envelhece todas as pessoas, mas não as torna necessariamente mais sábias, viu? Então, aqui a gente já pode aprender essa lição. Às vezes, o passar do tempo torna as pessoas orgulhosas, autossuficientes e resistentes ao aprendizado e à correção. E segundo Salomão constatou, isso é tolice. É claro, você vai dizer, pastor, a Bíblia reconhece que as cãs precisam ser respeitadas, não é? Ou seja, quem tem cabelo branco é considerado mais sábio e precisa ser reconhecido e respeitado. É verdade, esse é um princípio, mas eu repito, isso não é absoluto. O velho sábio é aquele que consegue cultivar um coração humilde e ensinável, é o que diz essa passagem. Então, mesmo quando envelhecemos, nós precisamos continuar tendo um coração aberto para o aprendizado e para a correção, se for o caso. Fecha parêntese, não é? E voltemos aqui. Então, o que nós temos aqui? Salomão relatando para nós uma constatação que ele fez. Então, ao observar a vida debaixo do sol, ele constatou que é melhor o jovem pobre, sábio, do que um rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Então, Salomão, repito, está dizendo que o jovem pobre e sábio estará em situação melhor do que um rei velho e insensato. Mesmo que esse jovem esteja em situações tremendamente desfavoráveis. Ele fala aí de cárcere, de prisão. Esse jovem terá mais chances do que um rei tolo que não tenha um coração ensinável. Está dizendo aí que haverá mais esperança para esse jovem, mesmo que ele esteja na sarjeta, não é? No cárcere, por causa do coração aberto para aprender e receber correção, do que um rei velho que acha que não precisa aprender nada, que não se deixa admoestar e que não se deixa corrigir. Então, essa é a constatação. Mas por que é que Salomão entende que há mais esperança para um jovem sábio que se deixa admoestar, mesmo que ele esteja na sarjeta? O verso 14 responde, dê uma olhada aí no verso 14. Ainda que aquele, isto é, o jovem, saia do cárcere, ainda que ele esteja lá no cárcere, saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Tradução aqui é meio truncada, a fraseologia é meio truncada, mas o que o sábio está dizendo aqui é que, mesmo que esse jovem
esteja na sarjeta, esteja no cárcere, tendo um coração ensinável, aceitando correção, ele poderá sair da sarjeta e ir para o palácio. É isso que ele está dizendo. O coração ensinável do jovem pobre pode tirá-lo da sarjeta e levá-lo ao palácio. O coração sábio dele pode tirá-lo da obscuridade para a realeza. Por isso ele está em condição melhor. Mas o coração insensato do rei, o coração que não aceita correção, vai levá-lo à ruína. É isso que está subentendido aí. Então, a primeira lição que você deve aprender hoje com Salomão é sobre a sabedoria de um coração ensinável. Irmãos, o que essa passagem requer de nós é que nós cultivemos sempre um coração predisposto a aprender, que nós cultivemos um espírito humilde que aceite correção, se for o caso. O que essa passagem está dizendo a você e a mim é que nós seremos pessoas mais sábias e lidaremos melhor na vida se nós tivermos uma postura humilde, que esteja disposta a continuar aprendendo, buscando e ouvindo bons conselhos. Esse é o princípio bíblico da sabedoria bíblica. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão de conselheiros. Quem se fecha para ouvir e receber conselhos está se fechando para a sabedoria. Você precisa aprender hoje que você será uma pessoa mais sábia se olhar para si mesmo como alguém finito, como alguém falho, como alguém que sempre precisa de direcionamento e correção. Então você estará em condição boa, você estará em condições melhores se você tiver um coração sábio e ensinável. Hoje você deve orar a Deus e falar: Senhor, dá-me um coração humilde, dá-me um coração que aceita a correção, dá-me um coração disposto a aprender com as pessoas. Isso vai fazer de você uma pessoa mais sábia, uma pessoa melhor. O dia em que você achar que sabe tudo, que não precisa aprender, que não precisa ser corrigido, você estará numa situação muito perigosa. É isso que Salomão está dizendo a você. Então, essa é a primeira lição. Espero que você aprenda e eu espero que eu aprenda também essa lição hoje. Segunda lição. A segunda lição que nós temos aqui, que Salomão está transmitindo aqui, eu disse, é a respeito da ilusão da popularidade. Isso está nos versos 15 e 16. Dê uma olhada aí nos versos 15 e 16. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar-se nele. Na verdade, que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Salomão parece dar continuidade aqui à história da possível ascensão do jovem sábio ao trono. Porque ele agora salienta a enorme popularidade conquistada por ele. Veja aí o verso 15, olha. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Início do verso 16.
era sem conta todo o povo que ele dominava. Então Salomão está salientando aí a grande popularidade desse jovem rei. Não sei se é o mesmo que ele se referiu antes ou não, mas isso não faz diferença. Salomão está considerando agora o jovem sucessor do rei no auge da sua popularidade. Notem que ele diz aí que esse jovem tem atrás de si, ele tem com ele todos os viventes. Era sem conta, diz Salomão, todo o povo que ele dominava. Então ele salienta aqui a imensa popularidade do jovem rei. Mas ao mesmo tempo ele lembra o perigo disso. Ele mostra aí imediatamente depois, ele deixa clara a natureza efêmera, a natureza passageira da popularidade. Ele diz no final do verso 16, vejam aí, tampouco os que virão depois se hão de regozijar-se nele. O que Salomão quer que nós entendamos é que, por mais popular, por mais famoso, por mais benquisto que seja o governante, no caso aqui do momento, ele jamais satisfará a todas as gerações. O que ele está dizendo aqui é que, a despeito da grande popularidade, este rei popular será isolado, será esquecido mais cedo ou mais tarde, tanto quanto foi o seu antecessor. Qual é a moral da história aqui? A moral da história é que fama e popularidade são coisas enganosas. O coração sábio do jovem pode sim, como nós vimos, levá-lo da sarjeta ao palácio, da prisão do cárcere ao trono. Mas Salomão está lembrando também que ele precisa saber que logo o seu tempo de ser substituído, de ser deposto, também chegará. Irmãos, o que Salomão percebeu ao analisar a vida debaixo do sol é coisa que a sabedoria popular dos nossos dias já percebeu. Certamente você já ouviu aquele ditado popular assim, a sabedoria popular coloca isso da seguinte maneira. Você já viu dizer assim, não há mal que sempre dure e não há bem que nunca acabe. Já ouviu isso? Não há mal que sempre dure e não há bem que nunca acabe. Isso é sabedoria popular. Isso é as pessoas observando a vida. Quando você estiver lá no topo, lembre, não há bem que nunca acabe. A gangorra vai mudar mais cedo ou mais tarde. Prepare-se. Quando você estiver lá embaixo, lembre-se, não há mal que sempre dure. Vai passar. Observando a vida, os seres humanos concluíram. E essa conclusão, Salomão está dizendo, olha, é assim a vida debaixo do sol. E se você quiser ser uma pessoa sábia, cuidado, não se deixe levar pela fama e pela popularidade. Fama e popularidade, sucesso, são coisas efêmeras e, portanto, enganosas. Então, irmãos, essa é a segunda verdade, essa é a segunda lição que Salomão nos ensina hoje nesta passagem, não é? O risco, o perigo de se viver em função de fama e popularidade. É assim a vida debaixo do sol. E veja como é que Salomão conclui. Ele diz, na verdade,
que também isso o quê? Viver em função de fama e popularidade, ele diz, é vaidade e correr atrás do vento. Se o que te move na vida é buscar fama, notoriedade, popularidade, você está correndo atrás do vento. É isso que Salomão está dizendo. Irmãos, fama e popularidade, notoriedade, sempre foram uma tentação para todos nós, para todos os seres humanos. Eu não tenho dúvida disso. Sempre foram. Mas eu acho que houve um tempo em que fama e popularidade eram coisas assim mais distantes da gente, não é? Ou seja, eram coisas mais difíceis de se conseguir. E parece que eram tentações assim mais distantes. Não sei, eu imagino que sim. Porque a mim me parece, eu tenho uma suspeita de que houve um tempo quando para conseguir projeção, para em algum nível ter notoriedade, era necessário algum feito extraordinário, era necessário algum feito relevante e que poucos conseguem, não é? Mas sabe que eu tenho uma suspeita que com o advento das redes sociais, fama e popularidade, notoriedade, passaram a ser coisas mais acessíveis e mais tentadoras para nós? Eu não sei, mas eu tenho essa impressão. Conseguir notoriedade parece ter se tornado uma tentação mais comum nos nossos dias. Com o advento das redes sociais, qualquer pessoa consegue fama, popularidade por qualquer coisa que faça. Basta você postar alguma coisa engraçada ou polêmica, que você corre o risco de ganhar lá milhares e milhares de seguidores nas suas redes sociais, conquistar milhares e milhares de likes na internet, e isso tem sido uma grande tentação nesta área. Quem não se lembra daquele vídeo famoso de um pessoal cantando para a nossa alegria? Você lembra? Oh, meu Deus. Um vídeo ridículo daquele pode levar você a ser entrevistado num programa de TV. Foi o que aconteceu. Viraram celebridades, não é? Enfim, o que eu estou dizendo é que eu acho que essa tentação da fama, da popularidade, da notoriedade aumentou com o advento das redes sociais. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser notado, não é? Todo mundo quer alguma relevância. Irmãos, nós corremos o risco de nos perder entre seguidores, likes, na busca de aplauso, de reconhecimento, de notoriedade. Não é assim? Quando você posta lá, ninguém curte, você fica com raiva, vai dormir com raiva, ninguém curtiu. Não é? Então, irmãos, eu estou rindo, mas é isso que Salomão está dizendo. Ele está alertando a você e a mim para o risco de viver em função dessas coisas. Viver em função de notoriedade. Viver em função de fama. Viver em função de popularidade. Salomão está nos ensinando aqui que a fama, que a popularidade, que o sucesso são coisas instáveis.
se busca de reconhecimento, se busca de popularidade, se busca de notoriedade for a mola propulsora da nossa existência, Salomão está dizendo, você está correndo atrás do vento. Cuidado! Então, irmãos, com todas essas observações, o sábio do Eclesiastes deseja convencer a você de que a sua vida não pode estar ancorada nestas coisas. Se a sua vida estiver ancorada em qualquer coisa que exista debaixo do sol, como fama, popularidade, notoriedade, a sua vida estará ancorada em algo instável. O propósito do sábio do Eclesiastes é mostrar a você que a sua vida deve estar ancorada acima do sol, porque abaixo do sol tudo é instável, tudo é volúvel, tudo é mutável, tudo é vaidade. A sua vida precisa estar ancorada acima do sol, isto é, no Senhor mesmo. Ele é o único que possui imortalidade. Ele é o único que possui estabilidade. Ele era, ele é e ele há de ser. Então, se a sua vida estiver ancorada acima do sol, no Senhor, você estará ancorado em algo firme e estável. Eu vou terminar a minha mensagem hoje com spoiler. Vou dar um spoiler do Eclesiastes. Deixe-me dar o spoiler aqui. Nós estamos no capítulo 4 ainda, mas eu vou dar spoiler, eu vou dizer a você como é que o Eclesiastes termina. Vá lá para frente, vamos ver o final do filme. Deixa eu dar um spoiler aí. Vá lá no capítulo 12, veja como é que ele termina. Verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus, verso 14, há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a constatação final do livro que nós estamos analisando. Depois de observar a vida debaixo do sol, tirar um punhado de conclusões, ele diz, olha, a suma é, não é? Resumo da ópera. Teme a Deus. Obedeça a Deus. Senão, a sua existência nesse mundo será vazia, fútil, nula, vaidade de vaidade. Irmãos, foi para isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele é o Deus eterno, que entrou nesse mundo transitório e volúvel, instável, para que você e eu pudéssemos ser conectados com algo estável, com algo eterno, com algo imortal, que está acima do sol, que é Deus mesmo. Por isso, fora de Jesus, separado de Jesus, a sua vida será vaidade de vaidade e correr atrás do vento. Se Jesus não for o eixo em torno do qual a sua vida estiver girando, se a sua vida estiver girando em torno de popularidade, notoriedade, fama ou qualquer outra coisa debaixo do sol, você está correndo atrás do vento. Irmãos, que Deus nos ajude a ouvir o sábio conselho de Salomão e que ele nos ajude a colocar o nosso coração num tesouro que traça e ferrugem não corrói, que ladrão não escava e nem rouba,
O tesouro da nossa alma é Jesus mesmo. Que a nossa vida esteja ancorada nele, para a nossa própria felicidade no tempo e na eternidade. Que ele tenha misericórdia de nós. Amém.